Panorama de mercado dia 12 de março, quinta-feira, dia de forte correção nos mercados, com aumento aí das tensões no Oriente Médio, com guerra ali dos Estados Unidos contra o Irã, aliados. A gente viu o petróleo seguindo bastante estressado, acima de $100, o petróleo Brent, petroleiros ali sendo atacado, matriz energética de alguns países sendo atacada pelo Irã. Então o cenário segue bastante desafiador, bastante incerto, trazendo uma realização mais forte aí nos mercados. Hoje também não ajudou o fato de termos um IPCA acima do consenso. A gente tem um cenário ainda de inflação bastante resiliente, o que aumenta o risco do Banco Central na próxima quarta-feira reduzir os juros aí em apenas 25 bips, dar um recado ali mais hawk, trazendo aí temor do mercado, que a gente possa ter um ciclo não tão forte de corte de juros por conta aí dessa situação de inflação ainda muito forte e, obviamente, petróleo para cima não ajuda nessa dinâmica, né, de arrefecimento da inflação. Apesar da Petrobras não repassar diretamente o preço, as importadoras repassam, porque o Brasil não é autossuficiente aí em gasolina, diesel, precisa importar. Então, consequentemente, esse preço, esse aumento do petróleo chega na bomba para os consumidores, né? Não diretamente pela Petrobras, mas por conta da importação de gasolina. Aí. A Petrobras não vende diretamente combustível para o consumidor final, né? Ela apenas distribui. Então, apesar de não ter um repasse ainda para as distribuidoras, lá na bomba de gasolina, lá na bomba de diesel, o aumento já está chegando. Então, isso pressiona ainda mais a inflação. Então tivemos um dia de queda forte, o Ibovespa fechando em 2,55% de baixa, trazendo, né, uma leitura de um potencial pivô aqui de baixa, o que pode fazer com que a gente venha, né, fechar abaixo de 178 mil pontos, começar uma correção mais forte aí no Ibovespa e um suporte mais forte só lá na região 165, 166 mil pontos, né, olhando dessa ótica do diário, onde a gente tem topos anteriores. Então, seria uma correção aí relevante, né? Se a gente medir aqui o fechamento do Ibov até essa região de topo aqui, por exemplo, a gente está falando que Ibov pode corrigir aí mais 8%, 8 a 9%. Então, caso a gente feche amanhã a semana um pouco mais pesada, a gente começa a ter essa leitura de uma correção potencialmente mais forte. Veja que na semana nós estávamos mostrando força, voltando a reagir, e com a queda de hoje o Ibov está no 0 a 0 na semana. Tem amanhã ainda, sexta-feira, para fechar a semana. Pode ser uma sexta-feira novamente de correção, fazendo com que o Ibov venha a perder efetivamente a média de 9 e comece uma correção lá para a média de 21, exatamente naquela região próximo dos topos lá, 167, 166 mil pontos. Então, se requer bastante cautela. A Petrobras, apesar do petróleo estar subindo, a Petro ainda está resiliente, ela assume uma defasagem muito grande de preços internacionais. Isso pode fazer com que ela tenha upside limitado mesmo com a alta do petróleo forte. Tá? Então, a Petrobras, Prio e outras aí basicamente que subiram hoje no nosso mercado, mesmo com o petróleo em alta, pode ser aí que o mercado não veja mais um upside relevante para ela. E a Petrobras também em correção pode ajudar a dinâmica de índice para baixo, de Ibov para baixo. O S&P terminou em queda de 1,52%, fechando abaixo ali da região dos 6.720 e agora também com bastante cara aí de começar uma correção para testar a média de 200 ali nos 6.100 pontos, 6.600 pontos, melhor dizendo, e depois região lá dos 5.520, a mínima do movimento lá de novembro. Então já começa a ver claramente uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, com topos e fundos descendentes no S&P. O Dow Jones queda de 1,56%, também bem forte a correção aí de curto prazo no Dow Jones, que vinha muito bem até metade de fevereiro, começou a virar tendência e agora muito próximo de fazer um teste da média de 200 períodos. E o Nasdaq, queda de 1,73%, um pouco mais travado, um pouco mais lateral aí o Nasdaq, mas também com muita chance de vir visitar a média de 200 como primeiro suporte e depois uma região mais abaixo, lá próximo dos 23.800 pontos.
Petróleo, grande estrela aí das últimas semanas, só se fala no petróleo. Hoje está subindo mais de 9%, depois de ontem subir mais de 2%, depois de na terça-feira subir 2,5%. Né? Teve aquele grande estresse na segunda-feira, o Trump falou que a guerra estava próxima de acabar, o petróleo virou de uma forte alta para queda, mas né, era a pegadinha do malandro. O Trump só falou que a guerra estava próxima de acabar, mas só está aumentando os conflitos. E o petróleo volta a estressar. Né? Então, a tendência muito clara de alta no petróleo, já firmando acima dos $100. Chegou a bater lá na segunda-feira na máxima do dia quase 120 e segue uma dinâmica de estresse se não houver uma ação rápida aí de liberação dos petroleiros ali pelo Estreito de Hormuz, né? Se Irã continuar atacando países da região. O minério de ferro lá em Singapura subiu forte, 4,27% de alta. No after caiu um pouquinho, 1,57%, mas já está chegando ali na região de resistência lá do topo de janeiro, em $109. Vem numa bela tendência de alta nos últimos pregões. O minério que estava mais fraco trouxe agora uma dinâmica de força bastante relevante nas últimas semanas. Metais preciosos, o ouro caiu ontem um pouquinho, 0,31, hoje caindo mais, quase 2%. Pode fazer um pivô de baixa e também trazer o início de uma correção, que tem como primeiro suporte ali a região da média de 50 e depois mínimas do movimento aí de crash, de flash crash que nós tivemos lá no final de janeiro, né? Pode voltar o ouro bater a região lá dos 4.500, 4.400. A prata também caiu ontem 2,92 e hoje está caindo 2,73. A prata já é um pouco mais fraca, um pouco mais lateral. Via perder a região dos $80 e mira lá na mínima do movimento próximo dos $70. E criptomoedas hoje, bastante tranquilas, né? 0,14 de alta para o Bitcoin, teve uma volzinha ali de queda, de alta, mas está praticamente no 0 a 0. Mesmo diante do estresse nos mercados, aí está no lateral. Assim como o Ethereum também, ontem subiu 0,77, hoje sobe 0,54, também bastante lateral nas últimas semanas, numa dinâmica aí bem fraca, né, para as criptos depois da queda relevante que tiveram de janeiro para cá, certo? Então vamos continuar acompanhando o mercado com atenção. Os conflitos seguem fazendo preço. Amanhã a gente tem nos Estados Unidos o PCI, que é a inflação oficial ali que o pessoal do FONC observa para tomar decisão em relação a juros. E se vier um PCI acima do consenso, pode ampliar o estresse no mercado, fazendo preço também nos mercados emergentes como o nosso, tá bom? Então de olho amanhã na sexta, esperando que não seja a sexta da maldade, mas que tá com cara, tá com cara. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã, valeu!